Vamos falar agora de regra de 3 composta, tá? Na regra de 3 composta, a gente deve observar o seguinte. Existem vários métodos para calcular uma questão que envolve regra de 3 composta, mas o que eu acho mais eficiente é o causa e consequência. Eu acredito que com esse método você consegue calcular, se não todas, mas a grande parte das questões que envolvem regra de 3 composta, ok? Então, ó, vamos lá. No método causa e consequência a gente vai estruturar da seguinte maneira. A gente vai ter aqui de um lado causa e do outro a consequência. Vou fazer um tracejado aqui, porque fica mais didático para a gente organizar uma questão. No método causa e consequência, a gente resolve questões observando a ação do sujeito. A ação do sujeito. Aí você pode perguntar, oxente, e aula de português é? Mas é porque é o seguinte, nesse tipo de regra de 3 aqui, a gente vai observar o que o sujeito está fazendo, ou seja, a gente vai utilizar português para responder a questão de matemática. No início a gente faz essa observação sobre o sujeito e depois é que a gente vai fazer as operações matemáticas. Como exemplo, para a gente conseguir enxergar direitinho como é que funciona isso, tem uma questão aqui, ó. O grupo de 15 mineiros extraiu em 30 dias 3,5 toneladas de carvão. Se esta equipe for aumentada para 20 mineiros, em quanto tempo serão extraídas 7 toneladas de carvão? Outra coisa que eu gostaria de frisar aqui antes de começar a responder é que quando se fala de regra de 3 composta, a gente sempre vai ter 3 ou mais grandezas. Na regra de 3 simples, a gente tem apenas 2 grandezas. Já na de 3 composta, são sempre 3 ou mais grandezas, tá? Aí como é que a gente identifica? Lendo a questão você vai ver quantas grandezas tem e aí você vai organizar e vai descobrir se é composta ou não, tá? Vamos lá. Ó, vou ler novamente. Grupo de 15 mineiros extraiu em 30 dias 3,5 toneladas de carvão. Tá, aqui a gente já pode parar e fazer a seguinte pergunta. Qual é a ação do sujeito? Quem é o sujeito aqui? Não é o grupo de 15 mineiros? E qual é a ação deles? É a extração de quê? De 3,5 toneladas de carvão. Então, essa é a ação do sujeito. Então, a gente pode fazer o seguinte. Quando a gente identifica a ação do sujeito, a gente já escreve aqui nessa parte de consequência a ação, que no caso é a extração de 3,5 toneladas de carvão. Vou colocar aqui toneladas de carvão. Então, vai ficar aqui, 3,5. Essa foi a ação do sujeito, tá? Agora que a gente identificou qual foi a ação, a gente pode escrever as outras grandezas aqui do lado de causa. Então, a gente tem grupo de mineiros, vou botar aqui mineiros. São quantos? 15, né? Então, vamos lá. Fez essa extração em 30 dias, vou colocar aqui dias. Tá, aí continuando. Se esta equipe for aumentada para 20 mineiros, então vamos colocar aqui 20 mineiros. Em quanto tempo serão extraídas 7 toneladas de carvão? 7 toneladas de carvão. Quanto tempo? Eu não sei, né? É o que eu vou procurar aqui. Então, a gente coloca um T. Observe que aqui a gente tem a grandeza mineiros, dias e toneladas. Então, se são 3 grandezas, então aqui a gente tem uma regra de 3 composta. Tá, e como é que eu vou calcular isso aqui agora? A gente tem que observar, fazer aquele joguinho lá de aumenta, diminui. Aqui, a gente já organizou. A parte mais importante é a gente fazer isso aqui, ó. Separar a consequência e achar a ação do sujeito. A gente já fez isso, então agora a gente vai só fazer conta básica. A gente vai fazer o seguinte, multiplica esse por esse, e aqui a gente vai fazer essa curva aqui, ó. Tipo um cruzado. E aqui 20 vezes t e t vezes 3,5. Aí é só organizar. 15, que está multiplicando 30, que está multiplicando 7. Isso aqui vai ser igual a 20, que multiplica t, que multiplica 3,5. Como eu estou procurando o valor de t, esses números aqui vão passar dividindo para cá, ok? Então, eu vou reescrever aqui. 15 vezes 30 vezes 7 dividido por 20, que multiplica 3,5, é igual a t. Eu estou procurando o valor de t, né? Então, vamos lá.
Aqui eu tenho o seguinte, eu posso simplificar esse zero com esse zero. Posso dividir 7 por 3,5, que vai dar 2, porque 2 vezes 3,5 dá 7, né? Então, vamos reescrever aqui. T é igual a 15, que multiplica 3, eu simplifiquei o zero do 30 com o do 20, e 7 dividido para 3,5 dá 2, né? Então, aqui embaixo restou um 2. Esse 2 agora eu posso simplificar com esse. Eu vou ficar aqui T é igual a 15 vezes 3. 15 vezes 3 é 45. 45 o quê? 45 dias. Então, a gente encontrou que T é igual a 45. Ou seja, serão precisos 45 dias para que esses 20 mineiros consigam extrair 7 toneladas de carvão, ok? Agora vamos fazer uma outra questão aqui. Ó, temos essa questão aqui da Prefeitura de Paz Landim, do Instituto Legatos. Na questão ela pergunta o seguinte: uma fábrica com 20 máquinas de costura prepara 1.600 peças em 12 dias de trabalho. Quantas máquinas iguais às primeiras serão necessárias para produzir 4.800 peças em 30 dias? Vamos lá, lembra? O que a gente faz? A gente vai colocar aqui causa e consequência. E aqui a gente passa um tracejado, só para ficar mais didático. E lembre-se, qual a primeira coisa que a gente deve observar? A ação do sujeito, não é? Então, vamos lá. Analisando a questão novamente, quem é o sujeito aqui? Uma fábrica com 20 máquinas de costura prepara. Bom, a gente já percebe aqui que a fábrica é o sujeito. E o que é que ela faz? Ela prepara 1.600 peças em 12 dias de trabalho. Então, a gente tem aqui que é preparar. Preparar o quê? 1.600 peças. Essa é a ação do sujeito. Quais são as outras grandezas que a gente tem aqui? A gente tem uma fábrica com 20 máquinas. Então, vamos escrever aqui máquinas. São 20, né? Pronto. 20 máquinas que prepara 1.600 peças em 12 dias de trabalho. Então, dias, 12 dias. Aí vem a pergunta: quantas máquinas iguais às primeiras são necessárias? Então, máquinas, que é o que a gente vai procurar, vou representar por um M, serão necessárias para produzir 4.800 peças em 30 dias. Pronto. Temos aqui, ao ler a questão, a gente identifica que são mais de duas grandezas, então já é uma regra de 3 composta. A gente organizou em causa e consequência, verificou a ação do sujeito e fez a separação aqui. Agora basta a gente fazer a multiplicação. 20 vezes 12 e 12 vezes 4.800. M vezes 30 vezes 1.600. Vamos lá, então vamos ficar com 20 vezes 12 vezes 4.800 igual a M, que multiplica 30 e multiplica 1.600. Estamos procurando o valor de M, então esse pessoal aqui vai todo para cá passar dividindo. Então, temos 20 que multiplica 12, que multiplica 4.800, dividido por 30 vezes 1.600. Isso tudo igual a M. Aqui eu posso fazer as simplificações. Tenho 2 zeros aqui, 2 aqui. Posso simplificar esse zero com esse. E aí já vai diminuir a conta. Então, M é igual a 2, que multiplica 12, que multiplica 48, dividido por 3, que multiplica 16. A gente pode fazer algumas simplificações aqui. A gente pode dividir 12 por 3, que dá 4. E a gente pode simplificar esse 2 com esse 16. Vamos escrever aqui. Esse 2, se eu dividir esse 2 por 2, dá 1. E se eu dividir esse 16 por 2, dá 8. Então aqui eu fico 8. E esse 12 eu dividi por 3, ficou 4. Aí eu reescrevo aqui o 48. Aqui eu posso fazer uma outra divisão. Eu posso dividir esse 48 por 8. 48 dividido por 8 dá 6, porque 6 vezes 8 dá 48. Então, vamos ficar com 4 vezes 6. 4 vezes 6 é igual a 24. Então, a gente achou o valor de M, que é igual a 24. E quem é M? Lembra? M é o número de máquinas, iguais àquelas primeiras lá, que são necessárias para produzir essa quantidade aqui de peças em apenas 30 dias. Então, a gente encontrou aqui M é igual a 24. Então, é a alternativa A.
ok? Prosseguindo, vamos fazer mais uma questão aqui. Temos aqui uma questão da Prefeitura de Picos, a questão do Instituto Legatos do Seletivo da Prefeitura de Picos do ano de 2022. Vamos lá, essa questão aqui ela envolve muita coisa, vamos lá. Ó, 4 operários com eficiência 2 constroem um muro de 30 metros de comprimento em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantas horas por dia deverão trabalhar 6 operários de eficiência 3 para construir 45 metros do mesmo muro em 8 dias? Observe que aqui a gente tem várias grandezas, já não é só 3, tá? Então vamos lá. Quem é o sujeito aqui? O sujeito é 4 operários. E qual é a ação desse sujeito? O que é que esses sujeitos fazem? Eles constroem um muro de 30 metros. Então a gente já encontrou, vamos organizar agora naquela forma didática lá que a gente conhece. Causa e consequência. Aqui a gente tem a ação do sujeito, que vai ficar aqui. Então, a ação do sujeito é construir um muro de 30 metros. Então, eu vou colocar aqui o tamanho do muro. Tamanho, esse M aqui é de metros. O tamanho é 30, ok. Continuando. Vamos reescrever aqui as outras grandezas. São operários. São quantos operários? 4 operários. Aí vem eficiência. Vamos abreviar aqui eficiência. Vou colocar 2. Aí constrói o muro, já coloquei aqui. Tá? Em 10 dias. 10 dias. Trabalhando 8 horas por dia. Então a gente tem aqui 8 horas. Vou botar aqui, horas. 8 horas por dia. Tá. Quantas horas por dia? Então a gente já consegue perceber que a questão quer que a gente encontre. Então, horas. Vou representar aqui por um T. Quantas horas por dia deverão trabalhar 6 operários de eficiência 3 para construir 45 metros, que é o tamanho do muro, vem para cá, do mesmo muro em 8 dias. Então, 8 dias. Tá vendo aqui que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 grandezas? Então, essa daqui já é maior um pouquinho a conta, porque são muitos números, mas o princípio é o mesmo, não tem dificuldade, é só continha básica de matemática. A gente vai multiplicar 4 vezes 2, vezes 10, vezes 8, aí quando chega aqui no tracejado a gente faz aquela curva, vezes 45. Agora aqui, 6 vezes 3, vezes 8, vezes t, vezes 30, faz a curvinha, certo? Continuando, aí aqui a gente vai montar a equação, 4 vezes 2, vezes 10, vezes 8, vezes 45, vai ser igual a 6 vezes 3, vezes 8, vezes t, vezes 30. Tá. Quem é que a gente está procurando aqui? Não é o t? Então, se é o t, eu vou passar esse pessoal aqui todinho, dividindo para cá. Ok? Vamos lá. 4 vezes 2, vezes 10, vezes 8, vezes 45, dividido por 6 vezes 3, vezes 8, vezes 30. Isso aqui tudo é igual a t. Ok. Agora vamos fazer a melhor parte, que é simplificar as coisas. Eu posso simplificar esse 8 com esse. Eu posso cortar esse 0 com esse. O que mais? Eu posso dividir 45 por 3. A gente sabe que é 15. Vamos escrevendo para não esquecer. T é igual a 4 vezes 2 vezes 45 dividido para 3 dá 15. Aí aqui agora tem 6 vezes o 3, que eu simplifiquei aqui o 0 com esse do 10, ok? Aí o 10 aqui ficou 1, então eu nem reescrevi, porque qualquer número multiplicado por 1 permanece ele mesmo. Pronto, continuando, t é igual a... eu posso simplificar esse 4 aqui com esse 6, vou dividir 4 por 2 e 6 por 2. 4 dividido por 2 é 2, reescrevo o 2 lá, e esse 6 dividido por 2 fica 3. Aí aqui eu também posso dividir, ó, 15 dividido para 3, que é quanto? 15 dividido para 3 é 5. Multiplicando a gente vai ter 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20. 20 dividido por 3. Continuando, agora a gente pode armar aquela continha lá do fundamental, 20 dividido por 3. 20 dividido para 3 é 6, porque 6 vezes 3 dá 18. Subtraindo, sobra 2. 2 não dá para dividir por 3, então a gente coloca um 0 aqui e uma vírgula aqui. Aí vai ficar 6, 6, vai ficar se repetindo. Então a gente tem que ter
é aproximadamente 6,66. Aí nas alternativas a gente tem aqui 6 horas e 40 minutos, 7 horas, ou seja, a gente não tem nenhuma alternativa com 6,66. No caso aqui, horas. Então a gente tem que fazer o seguinte, eu sei que eu tenho 6 horas mais 0,66 horas. Então eu tenho que converter isso aqui em minutos, para a gente descobrir quanto é que vai dar o tempo total, tá? Então, vamos lá, vamos fazer uma regrinha de 3 simples agora. Se uma hora são 60 minutos, 0,66 horas são quantos minutos? Se eu diminuir a quantidade de horas aqui, a quantidade de minutos também vai diminuir. Então, é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. Então, 1 vezes x dá x e 0,66 vezes 60. Tá. Aqui a gente pode fazer o seguinte. 66 vezes 60. Eu peguei aqui, tem 2 casas à direita. É só eu descontar, voltar a vírgula 2 casas à esquerda quando eu fizer a conta, tá? Então, 0 vezes 6 dá 0. 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39. Agora a gente soma. E desconta a vírgula aqui voltando para a esquerda 2 casas. 1, 2, fica aqui. Então, a gente achou que 0,66 horas é igual a 39,6 minutos. Então, a gente pode voltar aqui, ó. Então, a gente vai ter que são 6 horas e aproximadamente 40 minutos. Essa é a resposta. Então, a gente pode observar aqui o seguinte, que serão 6 horas e 40 minutos o valor que é pedido na questão. Quantas horas por dia deverão trabalhar 6 operários de eficiência 3 para construir 45 metros do mesmo muro em 8 dias? 6 horas e 40 minutos. É isso aí, qualquer dúvida, comenta aí. Espero que tenha compreendido. Qualquer coisa, volta o vídeo novamente. Faz as anotações e é isso. Valeu.